Olá, meus amigos deste canal Só Esportes. Vamos falar da Fórmula 1, vamos falar do GP da Áustria, vitória de Max Verstappen, a de número 15 da carreira do holandês. Público na corrida austríaca, mais de 100 mil pessoas durante os 3 dias, muita torcida holandesa, uma torcida holandesa realmente presente em todos os circuitos, aguardando com muita ansiedade o GP da Holanda ainda este ano, e vibrou muito com a vitória do Verstappen, que agora é líder absoluto do campeonato, que tem 32 pontos de vantagem sobre o Hamilton. Em segundo lugar ficou o Valtteri Bottas, ainda a Mercedes conseguindo o segundo lugar, e em terceiro lugar o excelente, excepcional Lando Norris, jovem piloto da McLaren. Na verdade, o Norris poderia ter sido até segundo, mas ele foi punido com 5 segundos pelo incidente com o Sérgio Pérez no começo da prova, quando o Pérez tentou passá-lo por fora. O que acontece é que o regulamento, e tem um parágrafo específico sobre isso no regulamento esportivo, determina que o piloto tem que deixar a diferença de um carro, pelo menos, para o lado da pista, no caso esse lado, o lado externo. O que ocorre é que isso foi cumprido à risca, é claro, o comissário era o ex-piloto Derek Warwick, piloto que competiu nos anos 80 na Fórmula 1, ainda na época do Senna, e quem lembra do Warwick, né, o piloto inglês. Na verdade, foi cumprido à risca, mas é algo para ser discutido para tirar do regulamento, porque o piloto que vem à frente ele perde a chance de defender. E o objetivo é briga, o objetivo é disputa, o objetivo é ataque e defesa. Então, não tem como você deixar de espalhar, como se diz na gíria do automobilismo, um pouco mais o carro, e o piloto que vem por fora tem que recolher, ou ele está tão à frente já que ele consegue dividir a curva. Quer dizer, vai do momento e da decisão de cada um. Quando o Sérgio Pérez colocou as rodas na brita e depois foi ultrapassado, porque o Norris alongou aí a curva, o Norris foi punido. No meu entender, erroneamente, e não só no meu entender, o próprio diretor da Red Bull, chefe de equipe, o Christian Horner, que não viu motivo para punir o Lando Norris. Vejam bem. E a McLaren então foi punida em 5 segundos a do Norris. E depois, o próprio Pérez, e no meu entender, uma das saídas que ele teve dividida com o Leclerc, que foram duas, foi realmente para punição, foi assintosa, mas a primeira foi igual à defesa do Norris. Então, algumas coisas são passíveis de punição, outras não. O que está sendo feito através de um regulamento engessado é que todas agora são passíveis de punição. Existe algo matemático e não é assim que funciona. Não é deixar um espaço X para o carro passar, não. Por exemplo, quando dividiu o Leclerc com o Pérez, foi o mesmo caso do Pérez com o Norris. A Red Bull do Pérez dividiu a curva com o Leclerc saiu, já pediu a punição via rádio e ela veio. 5 segundos para o Pérez. Aí não teve dúvida, o Leclerc atacou de novo. O Pérez, aí sim ele foi assintoso. Aí não tinha como deixar de punir o piloto mexicano, porque ele colocou mesmo o Leclerc para fora, o piloto da Ferrari voltou, mas já era tarde, muita reclamação, e o Pérez ficou com 10 segundos de punição, 5 por cada manobra. Isso é polêmico, isso é para ser discutido, isso é que nem regra de futebol, ou então lance no futebol, é o VAR, né? Na Fórmula 1 tem o VAR, todo mundo olhando por todos os ângulos para tentar encontrar uma solução para o problema ali no momento da corrida, mas não pode ser engessado, porque em alguns momentos se percebe que o piloto que vem atrás, no caso também errou. No caso do Pérez, também errou, no meu entender. Ele atacou de uma maneira muito esbaforida e o Norris deixou o carro só seguir a trajetória e ele colocou as rodas na brita. Mesmo assim, o Norris foi punido. Então isso tem que ser muito discutido e já faz tempo que se fala isso, hein? No caso da corrida da Áustria, tivemos uma tática diferente dos carros da Ferrari. Para que o Sainz chegasse em quinto foi difícil, porque os dois saíram fora do Q3, o Sainz e o Leclerc, e depois tiveram que fazer táticas alternadas. Quer dizer, o Sainz largou com o pneu duro e o Leclerc com o médio, e é claro que o carro com o pneu duro, no começo da corrida, com o carro pesado, o desgaste é menor para um pneu mais duro. Então o Sainz fez uma corrida de espera.
E depois, quando o Leclerc teve esses problemas já de pneu médio, aconteceu aí que... Já de pneu duro, aliás, porque ele largou com os médios, ele estava com os pneus duros. Mas aí o Sainz é que trocou para os pneus médios. Então aí o Leclerc deixou o espanhol passar, ele atacou o Ricciardo, etc., e conseguiu pontuar com o quinto lugar, que foi a melhor posição da Ferrari na corrida, e o que ocorre é que a Ferrari ainda tem que trabalhar os treinos e trabalhar demais. Para a próxima prova, Grande Prêmio da Inglaterra, dia 18, teremos a corrida Sprint Race, né? O segundo treino de sexta define o grid de largada para a corrida que acontece de manhã no sábado, né? Uma corrida rápida, e aí se define o grid para o domingo. Então, nós vamos explicar isso aqui mais detalhadamente depois, no próximo programa aqui no Só Esportes, mas será interessante a primeira aplicação dessa ideia de uma corrida curta para definir o grid da corrida de domingo. O Hamilton renovou o contrato por mais 2 anos, 2022 e 2023. Essa questão do Hamilton é uma questão de desenvolver um pouco mais esse carro para tentar pegar o Verstappen. Não é o que a Red Bull quer, e nem a Mercedes, é claro. A Red Bull, claro que não quer, adversário. Eu digo, a Mercedes não queria fazer isso. A Mercedes queria diminuir ao máximo os gastos com o carro desse ano, porque o carro do ano que vem é que interessa. Mas parece que a coisa não é bem assim. O Hamilton já está dando seus pitacos, já foi 2 vezes para o simulador em Brackley, e esse simulador lá na Inglaterra, na sede da Mercedes, é algo que o Hamilton não gosta de fazer. E já fez, hein? Então ele está realmente preocupado com o destino do campeonato mundial, que parece realmente ser muito favorável desta vez. Depois, desde 2014, a Mercedes finalmente pode ser derrotada, mas ainda tem muito chão pela frente, e o Verstappen e a Red Bull sabem disso. Com relação ao último final de semana, estiveram lá na Áustria os chefes de equipe, os presidentes, enfim, da Ferrari, da Red Bull, né, que é a dona do motor agora, o Dietrich Mateschitz, que é o dono da Red Bull, o austríaco, presidente da Volkswagen, Audi, da Porsche, muita gente para discutir os motores para 2025. Esses motores estão congelados a partir do início, os atuais, de 2022, não pode mais mexer, né? E esses motores depois serão mudados para 2025. Vamos aguardar, esse é um assunto para a gente comentar depois, porque muita coisa vem por aí na história destes novos motores da Fórmula 1 para 2025, um motor com mais potência elétrica, mas de forma nenhuma todo elétrico, claro, não é a Fórmula E, né? E a discussão é intensa e ainda será longa. Certo, meus amigos? Um grande abraço a todos. Inscrevam-se aí no canal, toquem nas notificações aí no sininho, e eu volto no próximo Só Esportes falando de velocidade. Tchau!